Estamos de regresso ao inferno, na minha companhia já está o nosso convidado de hoje, Manuel de Oliveira, não o cineasta, mas um convidado um pouco mais jovem, psicólogo, coautor deste livro, Viver em Tempos de Mudança, um livro que é muito oportuno nesta época em que vivemos e que ainda assim me desperta alguma curiosidade. Em primeiro lugar, tem um camaleão na capa, o que remete um bocado para a capacidade de nos transformarmos e de nos adaptarmos. E eu queria saber como é que conseguiu uma foto do Fernando Nobre para a capa, assim, desta forma. Ele colaborou com facilidade? Foi simples? Não, procurámos-lo, mas não conseguimos. Na realidade não é ele, parece, mas não é. Parece, mas não é. Mas, Manuel, isto é mesmo importante saber ser camaleão nesta época em que estamos a viver. Não há dúvida nenhuma. Nós estamos aqui a lidar com o paradoxo de procurar ser mais positivo em tempo de adversidade extrema, não é? Como nós estamos a viver. Mas a verdade é que não há outra saída. Só temos esta hipótese. É a única alternativa. A única alternativa porque num estado emocional negativo eu não encontro, as investigações mostram isso, soluções para o meu problema. A nossa criatividade, a nossa atenção, o nosso raciocínio, a memória até, é afetada com um estado emocional negativo. Ora, se eu procuro soluções para os meus problemas, se os problemas são em massa, não é? Se toda a gente à minha volta fala dos seus problemas, como é que eu num estado negativo posso encontrar? Então é uma bola negativa, não é? É um ciclo negativo que temos que quebrar. É uma coisa que está estudada e não é só lugar comum, pensamentos negativos trazem coisas negativas. Não, quer dizer, há várias explicações para isso. Nós temos áreas do cérebro que são responsáveis, por exemplo, o sistema de ativação reticular, que é responsável por guardar determinada informação que é importante para nós e depois o nosso inconsciente, alinhado com essa informação, faz-nos ir ter onde nós mais desejamos sem o querer, não é? Se falamos de coisas negativas, nós acabamos por ir lá ter. Não é tanto a lei da atração, mas do ponto de vista científico é visto de outro modo, é aquilo que nós chamamos a lei da aproximação. Muito bem. Uma das passagens que vem aqui na contracapa do livro diz o seguinte: é nos momentos de maior adversidade podemos romper com estas fronteiras que impomos a nós próprios. Isto é a técnica Miguel Relvas, não é? Que é romper com as fronteiras, ou seja, emigrar. Ou não é tanto isso? Não, a ideia são as fronteiras interiores. Pensava que era mesmo de passaporte e depois... Não, estamos a falar das fronteiras interiores, porque não só pela imersão em notícias negativas, como pelo contacto com as pessoas à nossa volta que estão negativas. Mas o nosso mundo interior começa a ficar negativo. E aí, aquilo que podemos chamar as nossas crenças limitadoras começam a ganhar posição e a ganhar um lugar de destaque na nossa mente. E mais uma vez, não encontramos as soluções. Mais uma vez, perdemos o poder pessoal, perdemos a autoestima, perdemos a autoconfiança. Ou seja, perdemos tudo aquilo que era mais necessário num momento de adversidade. Diz também que a crise é uma oportunidade única de mudança. Isto é mesmo verdade? Ou isto foi encomendado pelo Centro de Estudos do PSD, Sá Carneiro, qualquer coisa? É mesmo assim? Nós estamos completamente apolíticos, estamos muito longe da política. Mas podia ter um lugar na EDP, se pensasse de outra maneira. Mas enfim, cada pessoa escolhe a sua carreira, enfim. Mas é mesmo uma oportunidade de mudança. É que os seres humanos, a mudança ocorre quando acumulamos uma quantidade de dor que já não suportamos. Ou então porque temos objetivos tão inspiradores que nos projetam para um futuro sonhado e um futuro realmente em que acreditamos. Neste caso, a crise está a trazer uma quantidade de dor em que nós estamos a sentir que não pode ficar assim. E realmente o português é um criativo. O português, já no tempo dos descobrimentos, os ingleses e os holandeses nos barcos levavam sempre um português que era o que desenrascava. O Portuga era quem desenrascava as situações. Isso faz sentido então ainda, não é? Mesmo nesses séculos passados faz sentido essa capacidade de desenrascanço, como nós costumamos caracterizar. Sim, sem dúvida nenhuma. Os portugueses estão a ganhar prémios de criatividade por todo o mundo, não é? Eu acho que é muito tomar consciência de que todos temos um potencial enorme para encontrar soluções. E não podemos cair em apatia. Em situações, os manuais de sobrevivência mostram uma coisa muito engraçada, é que há duas condições em que nós não sobrevivemos. A primeira é quando estamos em apatia. O moral cai, e nós não encontramos soluções. A outra situação é quando nós não suportamos o desconforto. Quando não estamos habituados ao desconforto. E se calhar é bom começarmos a pensar que as coisas vão piorar realmente, preparar-nos para o pior, mas esperar o melhor, não é? Mas realmente acreditar que eu vou suportar o desconforto que venha aí, porque o nosso estado emocional e a nossa preparação para a adversidade é muito importante. Acho que uma das nossas características mais vincadas é mesmo o pessimismo. Devia ser património material, como o fado. É uma coisa que nos caracteriza, não é? Eu acho que foi. E é um bocado lugar comum falar sobre o pessimismo e sobre o fado, mas eu penso que já não é tanto assim. Sobretudo as novas gerações, estas gerações mais novas,
estão muito predispostos. E vê-se eles, quando podem não encontrar lugar aqui, às vezes estão um bocadinho pessimistas em relação ao país, porque estão imersos nesta onda de pessimismo, mas vão lá para fora e brilham sempre. Portanto, há qualquer coisa... Por isso não é uma característica genética nossa. De todo. Eu acho que é um estado como uma nuvem, há aqui um estado emocional que é quase o nosso BI emocional. És pessimista, português, tu és pessimista. Eu acho que não é tanto assim. Começamos a ficar contagiados todos, e acho que este é o momento, e o sentido do livro é um bocado esse, contagiar-nos com emoções positivas e acreditar que temos um potencial enorme e que vamos conseguir vencer, ponto final. Uma das curiosidades do livro é falar em exercícios práticos para ultrapassar a adversidade. Pode dar-nos um exemplo de um desse tipo de exercício? Provado cientificamente, existem vários aspectos. Um deles é focar-nos nos nossos geradores de emoções positivas, porque a questão aqui é como é que nós mantemos o tom emocional perante tanta notícia negativa, não é? E tanta adversidade. A primeira coisa é manter o nosso cérebro desperto para as coisas positivas que ainda existem. Portanto, desligar a televisão... Não forçosamente, não forçosamente, mas pelo menos manter uma posição crítica em relação àquilo. Não vamos deixar de ver notícias, porque são importantes para nós, mas acho que podemos evitar muito as notícias que nos deixam muito em baixo, não é? Aquelas mais fortes e sobretudo preservar as crianças, porque nota-se que as crianças estão a ficar muito afetadas por este clima. Nós, nos projetos que temos em escolas, vê-se crianças de 6 anos a falar sobre a crise ou sobre a Líbia como uma coisa gravíssima que está a acontecer, não é? E que a realidade não é muito natural. 6 anos não é, e é recorrente. Sim, mas acontece, é assim uma coisa... 6 anos, crianças de 6 anos, 7 anos e que estão a falar como um adulto fala sobre as situações, porque os pais, comentam e falam muito preocupadamente. Eu acho que há aqui um papel muito importante de motivador pessoal uns dos outros, uma motivação em rede que temos todos começar a fazer, mas na família então fundamental, e começando pelos pais, temos adversidade, temos situações difíceis, nós vamos vencer isto, mas tomem consciência de que isto vai ser duro, ok? Não há dúvida nenhuma, mas vamos ter esperança. A esperança é o maior motivador humano. Se as crianças perdem a esperança... Pois começam demasiado cedo. Também é defendido aqui no livro que em alturas de adversidade ainda é possível continuar a ser feliz. No fundo, o que tem feito Alberto João Jardim dá uma série de anos para cá. Será esta a técnica que ele utiliza? Os políticos conhecem as técnicas. Sim. Mesmo sem consultar o Viver em Tempos de Mudança, já não, a realidade é que nós, perante grandes adversidades, nós não podemos minimizar, porque há pessoas que estão a passar muito mal e estão a passar por situações extremamente duras. A verdade é que a maneira de sairmos com resiliência destas situações, com saúde mental, começa por exemplo, ressignificar as situações. Coisas tão simples como... em vez de dizer isto é uma catástrofe, a minha vida acabou aqui, eu vou dizer este é o desafio da minha vida, eu vou vencê-lo. Que metáforas é que usamos? Como é que nós falamos sobre aquilo que está a acontecer? É um bocadinho aquela história do copo meio cheio ou copo meio vazio. Exato. Faz sentido esse tipo de analogia? Não faz sentido. Nós podemos, com as nossas palavras, que nós criamos a nossa realidade. E nós é preciso ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos. Porque sem darmos por nós, estamos de repente, a nossa fisiologia, a nossa energia física para agir e a persistência, a ação, a proatividade é fundamental nestes momentos, é afetada pelas palavras que eu digo. Se eu começar com um discurso negativo todos os dias, não tenho dúvida nenhuma, e está provado, e é fácil e até mensurável, que a minha fisiologia reage num segundo às palavras negativas que eu digo. E até o meu sistema imunitário. Daí as pessoas... provavelmente mais fácil adoecerem, daí que fala-se que a atitude positiva, a atitude mais otimista, se for possível, não é? Chegar a esse ponto de otimismo, mas pelo menos mais positiva, um acreditar, mais esperançada, diria, à partida, é uma atitude que está comprovadamente ligada a uma melhor saúde, uma recuperação mais rápida das doenças, uma maior longevidade, uma maior facilidade em obter um emprego, porque numa entrevista, uma pessoa que vá negativa, que não consiga subir o tom emocional, dada a situação que está, para um modo mais positivo, mais determinado, mais energético, mais lutador, digamos, chega a uma entrevista, é óbvio que não é selecionado. Não querem selecionar uma pessoa assim, portanto é uma luta constante. É permanência. Leonel, muito obrigado por ter vindo ao inferno, salve seja. Parece que há maneiras de combatê-lo. Eu tinha aqui um exemplar do Correio da Manhã, em que lhe ia pedir uma apreciação positiva, por exemplo, militares traficam carne dos navios. Não sei se há uma forma positiva de olhar para isto, ou máfia chinesa no roubo do cobre. De alguma forma há de haver uma forma ou um modo positivo de olhar para um jornal diário. Vamos pensar que as letras têm só 4 cm de altura e não têm 10, já é um aspecto positivo, e que há
lá dentro é capaz de ter mais 50 notícias positivas para contrariar essas. Vamos acreditar. Pronto, vamos acreditar nisso. Obrigado, Manel. Nós, entretanto, prosseguimos com o Inferno, com mais um dos nossos vídeos /reportagens a marcar a atualidade.